E vamos falar sobre uma doença grave e importante que merece toda a atenção, todo o carinho. Estamos no Novembro Azul e nós vamos falar do diabetes. A diabetes é uma doença que atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo e 9 milhões de brasileiros. O tratamento é complicado durante toda a vida. Por isso, o apoio da família é fundamental. É preciso compreensão e incentivo para que a doença seja enfrentada da melhor forma possível. Apolo tem 8 anos. Há 1 ano e meio convive com diabetes e já deu até palestra na escola. Primeiro a gente fez um teatro com a Coco Cherry. Depois a gente falou sobre um pouquinho da contagem de carboidrato. Cherry é esse ursinho que mostra as partes do corpo onde pode aplicar a insulina. Coco é a macaquinha, personagem da Disney. O brinquedo vem com a tabela para anotar o índice de glicemia e um livrinho que ensina as crianças sobre a doença. Apolo usa esse medidor no braço e passa a maquininha antes e depois de ingerir qualquer alimento. Os procedimentos são orientados pela equipe médica e a família se adaptou à rotina. A gente tem que aplicar a insulina com uma certa antecedência para ele não ficar olhando o prato do almoço, esperando a glicemia baixar um pouquinho, aqueles 15 minutos que são muito importantes. Não pode esquecer o glicosímetro em casa, isso é muito importante também. Não ficar ouvindo as pessoas, tome chá disso, tome chá daquilo. Então, assim, tem muitas coisinhas no dia a dia que a gente tem que estar lidando, tem que estar se adaptando. Com controle, tudo pode, até brigadeiro. Ninguém imagina uma mesa com tantos doces na casa de uma criança diabética. A família do seu Cícero usou outra estratégia. A família resolveu mudar os hábitos para poder ajudá-lo nessa nova fase da vida dele. Então, a gente tirou o açúcar para que não houvesse açúcar mais em casa. A gente começou a ingerir mais legumes, mais frutas, para poder auxiliá-lo também nessa nova alimentação e a praticar atividade física, a família toda, mãe fazendo caminhada, os filhos voltaram para a academia. A família o acompanha em tudo. Alertado pelos médicos da importância da atividade física, logo depois do diagnóstico, seu Cícero começou a correr, sempre com um dos filhos por perto. Em 7 anos, já ganhou 51 medalhas e se prepara para a 5ª São Silvestre. A meta é a Maratona de Nova York no aniversário de 70 anos. No pique, ele mantém as taxas sob controle e ganha saúde. O apoio da mulher e dos filhos é tão importante que todos participam das reuniões da Associação dos Diabéticos. A gente tem também muita preocupação com o diabetes, porque o diabetes ele causa vários problemas de saúde. Já é um problema simples, desde que cuide, trate e se reduza a alimentação. E como é que foi o apoio da família do senhor? Ótimo, eu ponho 10, se tiver mais eu dou. Olha só, eu acho que ele deu a receita simplificada aí para cuidar da diabetes. Nós vamos conversar com o médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Flávio Melo. Dr. Flávio, bom dia. Bom dia, né? Tudo bem? Bom dia a todos. Ele falou atividade física, né, alimentação e cuidado com a medicação. Acho que a receita simplificada, mas que para ser atingida é preciso muita conscientização também do paciente, né, e da família. Sem dúvida. A campanha do Novembro Azul é uma campanha que não é nacional, não é local, é uma campanha mundial que definiu em 1991 pela Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Diabetes o mês de novembro como mês azul. E o 14 de novembro como Dia Mundial de Combate de Informação sobre o Diabetes. E é uma patologia onde informação, onde educação de estudo. E esse é o objetivo da campanha, alertar para a necessidade de conhecimento sobre a doença e do autocuidado. E a gente mostrou aí uma criança e mostrou um idoso, que é uma doença que não escolhe a faixa etária, o tipo da diabetes também não importa, porque ela vai merecer os cuidados, independente se é tipo 1 ou tipo 2, os mesmos cuidados, né, doutor Flávio? Sem dúvida, embora sejam patologias diferentes do ponto de vista da fisiopatologia e até do tratamento, os cuidados são necessários, são semelhantes, a informação também. Uma doença que já acomete, no último censo, mais de 500 milhões de pessoas no mundo. No Brasil,
já vão mais de 12 milhões de pessoas. Em Teresina, em torno de 7% da população tem diabetes, e uma doença grave, crônica, com severas complicações cardiovasculares, renais, oftalmológicas e vasculares periféricas. Uma doença que mata por ano mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Sem querer fazer um paralelo, mas porque novembro também é o mês da próstata, você tem mais de 300 mil mortes por câncer de próstata no mundo por ano. Isso é o segundo câncer mais frequente. Veja, nós estamos falando de diabetes, uma patologia que mata mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma doença de uma importância epidemiológica enorme e, infelizmente, ainda pouco conversada, ainda pouco conhecida, ainda com muito preconceito. E esse é o objetivo da campanha das sociedades médicas. Eu presido atualmente a Sociedade de Endocrinologia no Piauí, e a Associação de Diabéticos, por iniciativa própria, organiza anualmente já há muitos anos vários eventos na época, no mês do Novembro Azul. Este ano a programação está muito extensa, muito bonita, com várias ações dirigidas à população. Eu realço, no dia 11, a Corrida Azul, na sua primeira versão, que será na Avenida Raul Lopes, a partir das 16h30, saindo ali do Eurobusiness, com a participação. Eu convido toda a população para estar lá de azul. E nós teremos também no Dia Mundial do Diabetes uma ação dirigida à população no Shopping Teresina. E temos no sábado palestras sobre nutrição em diabetes, lá na sede da ADIP, vai ser no auditório do Hospital São Marcos. Muitas ações sociais na SESC, a SBEM, a Sociedade de Endocrinologia, também vai fazer uma ação ampla no ambulatório do Hospital Universitário. Então, toda a população está convidada para conhecer mais, para se inteirar e para se integrar a essas ações. E para se proteger, né? Para se proteger dessa doença que mata tantas pessoas, não só por ela em si, mas pelas complicações. Às vezes tem uma outra doença. E aí tem o diabetes como doença de base que acaba tendo um quadro mais complicado, né, doutor Flávio? Eu queria falar um pouco também sobre o acesso às medicações, aos insumos, porque nós sabemos que é uma doença que tem um tratamento também caro e diferenciado. Algumas medicações são dispensadas gratuitamente pelo governo do estado, ou pelo governo federal, mas muitas pessoas, também pela falta de informação, acabam não tendo acesso a essas medicações e aí acabam tendo quadros mais graves da doença com outras complicações. Sem dúvida, essa é uma dificuldade que ainda é bem presente. Mudou, melhorou muito, as insulinas melhoraram, os dispositivos melhoraram. Nós acabamos de ter agora em Brasília um fórum internacional sobre novas tecnologias em diabetes. Em Teresina, e não em todas as capitais, nós temos um serviço que já disponibiliza insulinas de geração mais atual, disponibiliza alguns medicamentos já mais recentes, facilitando a condução dessas patologias. Então, é importante que a população cobre do seu médico, né, se existe algo melhor que ele possa usar, que tipo de medicação o governo disponibiliza, porque isso existe, é gratuito, e existe um cadastro, um protocolo, mas está lá disponível à população. E a gente fica torcendo para que não falte, né? De vez em quando acaba a burocracia atrapalhando o fornecimento dessa medicação, os diabéticos ficam sem recebê-la, mas a gente fica na torcida. A gente está falando aqui para uma população de norte a sul do Piauí, gente que mora em Corrente, em Cristino Castro, em Floriano, pessoas que são diagnosticadas com diabetes em qualquer lugar e que precisam ter essa orientação a partir do médico e depois o acesso a essas medicações e as informações para conviver melhor com a doença. Dr. Flávio Melo, muito obrigada, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui no Piauí, participando também dessa campanha Novembro Azul. Como ele disse aqui, é uma programação extensa, a gente vai divulgando aqui aos poucos, tá bom? Obrigado a você, bom dia a todos. E no dia 11, então, domingo, a Corrida Azul, às 16 horas, lá na Raul Lopes. Às 16h30, quando o sol já tiver amenizado um pouco mais, né, doutor Flávio? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Você pode rever essa entrevista e a reportagem lá no CV Play daqui a pouco.